A paz do Senhor, irmãos, amém. Abra a sua Bíblia, glória a Deus, no Salmo de número 127, para a nossa meditação. Enquanto você procura, eu externo a minha alegria e a minha gratidão a Deus pela oportunidade que me é concedida. A Ele a honra, a Ele a glória e a Ele o louvor. Louvo a Deus também pelo pastor da igreja, pastor Dailson, amém, pela oportunidade concedida a nós na noite desse dia. Vamos ficar de pé, irmãos, em nome de Jesus. Louvo a Deus também pela vinda do irmão Reginaldo, a irmã Andréia, que foram um canal, né? Nosso coordenador, amém. Deus abençoe eles. Salmo de número 127, versículo 3 e 4. Também não posso deixar de louvar a Deus pela vida da minha esposa, a minha família que está aqui presente, amém. Está ali meu filho. Deus abençoe, Deus está abençoado na nossa casa, amém. Salmos de número 127, versículo 3 e versículo 4. Quem encontrou, diga amém. Eis que os filhos são a herança do Senhor, e o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Eu convido você a fechar os seus olhos por um minuto e vamos orar a Deus. Pai, nós queremos louvar-te e engrandecer o teu nome. Pai, te agradecemos por esta noite que é ímpar, onde estamos aqui na tua presença, te adorando, exaltando e bendizendo o teu nome. E esse é o momento que o Senhor irá falar conosco por intermédio da tua palavra. Eu quero te fazer alguns pedidos. O primeiro é que o Senhor nos tire do conforto da mesmice, e por intermédio da tua palavra e do teu Espírito Santo, o Senhor venha nos colocar no confronto das mudanças, Pai. Pai, tudo aquilo que for ministrado, que possa encontrar guarida e venha morar em nossos corações. Não despede o teu povo da mesma forma que ele chegou. Antes, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, para a glória do teu nome. Assim nós te pedimos, no nome do teu filho amado Jesus, amém e graças a Deus. Pode tomar o seu assento. Nós vamos falar aqui de um tema, querido, sobre pais e filhos, aonde começa o fracasso no lar, amém. O texto que nós acabamos de fazer menção, um salmo escrito nada mais, nada menos do que Salomão. Quando nós lemos o salmo de número 127, e o versículo 3 e o versículo 4, nós vemos aqui Salomão falando algo muito importante para nós. Aqui Salomão começa dizendo que os filhos são a herança do Senhor. E é interessante, pois Salomão, ele continua o texto dizendo que assim como é a flecha na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Preocupou-me a entender o sentido desta palavra. E quando eu fui estudar, eu percebo que uma flecha, ao ser projetada, ao ser construída, ela passa por alguns requisitos. A flecha, ela é constituída de uma arte circular e na sua extremidade tem uma ponta de uma lança. A flecha, ela, para ter um voo bom, para ela vir chegar ao seu objetivo, ela tem em alguma das suas superfícies alguns adereços que fazem com que ela venha planar até chegar no alvo. Tipos de flechas são fabricados nos dias de hoje, mas antigamente a flecha era de madeira. Hoje você encontra flecha de fibra de carbono, de fibra de vidro. E é interessante porque quando o arqueiro ele vai preparar a sua flecha para o voo, para atingir o alvo, ele mira no alvo, ele se prepara, ele se concentra, sabendo que uma vez que a flecha arremessada, ela tem um objetivo e ela tem um destino, alcançar o seu alvo.
E quando Salomão, ele está dizendo que assim são os filhos da mocidade. Salomão está dizendo que todo pai e toda mãe que um dia lhe nasceram filhos, eles têm que projetar o seu filho, eles têm que ensinar os seus filhos, eles têm que preparar os seus filhos para um futuro que há de vir na vida deles. E quando eu disse o tema pais e filhos, aonde começa o fracasso no lar, eu estava dizendo que se você não projeta o seu filho, você automaticamente vai ver futuramente um futuro não nada bom para ele. Você sabe que quando um guerreiro, ele arremessa a flecha e a flecha não chega no seu alvo, ele perde aquela munição. É interessante, pois quando você aqui vê Salomão falando, você vai entender que você tem que projetar e que o seu projeto, ele tem que dar certo, ele não pode falhar, porque um dia nós hamos de dar conta de nossos filhos ao Senhor. E eu quero trazer aqui o primeiro ponto, porque o fracasso começa na família. O primeiro ponto é quando os pais, eles mostram as suas fraquezas aos seus filhos. Quando os pais, eles repassam para os seus filhos a sua fraqueza. Quando eu falo de fraqueza, eu falo de coisas que não podemos e jamais poderíamos cometer ou fazer na frente de nossos filhos. A Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo de número 20, que depois do dilúvio, depois que as águas minguaram, Deus dá ordem a Noé que ele e seus filhos, a sua casa, encham a terra. Noé era agricultor, era lavrador da terra. Um dia ele vai e planta uma vinha. Passa-se o tempo, chega o período da colheita, ele colhe o vinho e ali ele vai amassar as uvas e vem tomar dela o suco ou o vinho. Ele toma tanto que ele chega a se embriagar com aquele vinho. E uma pessoa que toma vinho demais e se embriaga, ela perde o sentido, ela perde a noção daquilo que está fazendo. Noé, por sua vez, fazendo isso, estando ele alegre do vinho, ele vai e agora o texto diz que ele se despiu, ele fica nu dentro da sua tenda. E uma vez que ele fica nu dentro da sua tenda, o texto diz que Cã, pai de Canaã, ele vai entrar dentro da tenda e percebe que o seu pai está nu, percebe que o seu pai está despido. Ele sai de dentro da tenda e a Bíblia diz que ele vai e conta aos seus irmãos que estavam fora, a Jafé e a Sem. Ele contando aos seus irmãos, eles entram de costa na tenda e com um pano segurando a altura do ombro, eles vão cobrir a nudez do seu pai. Você percebe aqui a fragilidade do homem. Você percebe aqui um momento inusitado na vida de Noé. Ele foi um exemplo de pai. Ao construir aquela arca e colocar ali a sua família, obedecendo a ordem de Deus, o Senhor, ele entra na arca e durante 40 dias ele fica ali. Eu imagino os filhos olhando para ele e dizendo: eu quero ser igual ao meu pai, eu vou ser igual ao meu pai. Você sabe que um filho, quando ele olha para o pai e vê algo que o pai faz, ele vai dizer: quando eu crescer, eu quero ser igual ao meu pai. Eu tiro pelo meu filho. O meu filho, todas as vezes que ele me vê na igreja, eu toco um instrumento, eu toco bateria, e ali ele quer tocar bateria também. Às vezes eu me deparo, quando eu dobro o meu joelho e começo a orar, e de repente aquela mãozinha do meu lado está ali, ele também de joelho dobrado, como que se estivesse orando a Deus. Toda criança, um dia, ele sonha em ser igual ao pai. O pai é o exemplo perfeito de pessoa, o pai é a referência que ele tem para a sua vida. Mas quando acontece isso que aconteceu na vida de Noé,
naquele dia, Cã, ele tem uma decepção grande. Ele percebe a fragilidade do seu pai. Ele vê o que seu pai está fazendo não é correto. Ele vê o que o seu pai está fazendo não é certo. E o que ele faz? Ele sai de dentro da tenda e vai procurar alguém para falar aquilo que o seu pai está fazendo. E quando ele toma essa atitude, os filhos vão e fazem diferente. E fazendo diferente, o texto diz que Noé, depois que passou o efeito do vinho, depois que ele voltou ao seu estado normal, ele ouve dos seus filhos o que Cã havia feito, o que ele tinha falado. A Bíblia diz que ele amaldiçoa o seu filho Cã. O que acontece, pastor? Ora, isso aqui é justamente o que acontece nos dias de hoje. Muitas famílias, muitos pais vivem isso, por atitude tomada de forma errada diante dos filhos, por ter deixado de ser um exemplo para ser um mau exemplo para os seus filhos. Os filhos muitas das vezes não têm confiabilidade no pai. E o que acontece? Vê algo que acontece dentro de casa, procura pessoas fora de casa para dialogar, para falar aquilo que os seus pais estão fazendo, aquilo que os seus pais cometem. E os pais um dia, quando descobrem aquilo que os filhos falaram, porque ouviram por boca de terceiro, o que eles fazem? A primeira atitude que eles tomam é chamar o filho a atenção. E a segunda atitude, depois de chamar a atenção, é surrar o filho, é bater no filho. E você sabe que quando um ser humano, ele fica com raiva, quando um pai muitas das vezes está corrigindo o filho com surra, ele não consegue muitas das vezes controlar os seus sentimentos. O ódio, a ira e a raiva toma conta do seu sentimento. E o que acontece? Muitas das vezes, ao bater no filho, ele começa a amaldiçoar, ele começa a falar coisas que não deve para o seu filho. Mas ele esquece que o erro não foi do filho, ele esquece que o erro começou dentro de casa. Aí ele dá mau testemunho, aí ele passar uma mal intenção, uma mal apresentação ao seu filho. E isso não pode acontecer. De fato que os homens, eles são falhos. Esses dias alguém me procurou, um jovem. Ele disse: pastor, eu não aguento mais ficar em casa. Eu disse: o que está acontecendo? Ele disse: a minha mãe, ela discute dia e noite com meu pai. O meu pai bate nela. O meu pai muitas das vezes empurrou ela no guarda-roupa. E eu disse: meu filho, não veja essas coisas. Ele: pastor, não tem como não ver, pastor, acontece na nossa frente. E isso é um mau exemplo para mim. Isso, pastor, não me é legal, porque lá na igreja ele é uma coisa e dentro de casa ele é outra. Ele tem dupla personalidade, pastor, e desse jeito não dá para ficar dentro de casa. Desse jeito não dá para ter ele como exemplo. Você está entendendo? Muitas das vezes, querido, nós não vigiamos naquilo que fazemos. Tomamos atitudes precipitadas, demonstramos aos nossos filhos as nossas fraquezas. E você muitas das vezes é um referencial para o seu filho. Você muitas das vezes é alguém em que ele se espelha. E você não entende porque o filho começa a caminhar por caminhos tortuosos. Você não entende. Um dia desse uma irmã chegou para mim e disse: pastor, eu não sei porque o meu filho é desse jeito. Eu disse: irmã, você olha o passado e estuda e analisa. Examina para ver o que foi que a senhora semeou na vida do seu filho. Será que quando ele era criança, as palavras que saíam da sua boca eram palavras de bênção? Você profetizava coisas boas na vida do seu filho? Ou no momento de ira, no momento de raiva e de ódio, que quando ele fazia algo de errado, você abria a boca e amaldiçoava o seu filho? E ela botou a mão na cabeça, ela disse: por diversas vezes eu falei palavras duras, falei palavras que eu não podia ao meu filho. E eu disse: aí está o problema, você amaldiçoou o seu filho. A minha mãe, certa feita, ela chegou para mim e disse assim: você não tem mais jeito. A vida que você leva, só Jesus para ter misericórdia. A vida que hoje você está vivendo, eu não sei, eu não te ensinei isso. E na época ela não era serva de Deus. Eu disse a ela: você me ensinou sim. Você me ensinou a fumar um cigarro porque você fumava na minha frente. Você me ensinou a beber um copo de cerveja porque você bebia na minha frente. Você me ensinou a chamar palavrões porque você chamava na minha frente e chamava para mim também. E você hoje reclama porque eu estou desse jeito, porque eu sou dessa forma. Retire as palavras que um dia você lançou sobre mim. Anule as palavras que um dia você profetizou na minha vida. E eu creio que Deus, ele vai fazer uma mudança.
Se você hoje lá todas as palavras de maldição que um dia você lançou sobre o filho, eu acredito que o futuro não será aquilo que o inimigo está projetando. Eu acredito que se você profetizar bênção na vida do seu filho, ele será alguém que dará orgulho para você. Ele será alguém que dará alabacalabaxalabacandarábia na sua casa, e a sua casa será bendita. Manda um glória para Jesus de Nazaré, porque ele merece te ouvir. Isso não pode acontecer. Mostrar a fraqueza aos filhos é algo que não pode acontecer. Segundo razão, porque a família começa a fracassar. Os pais sabem do erro dos seus filhos e mesmo assim não fazem nada. São coniventes com os erros, com os pecados do filho. A Bíblia diz em 1 Samuel capítulo 12, versículo de número 22, que Eli era avançado em idade. Ofni e Finéias, seus filhos, faziam que era mal perante o Senhor. Fazia aquela fila de mulheres na porta da tenda, e eles se prostituíam com todas as mulheres que ali faziam fila. Israel, sabendo do que eles estavam fazendo, começaram a falar, porque falar coisa boa de alguém ninguém fala. Agora para falar mal, tem um monte de gente que gosta de falar mal dos outros. E o que acontece? Começam a falar e chega nos ouvidos de Eli. O que Eli vai fazer? A Bíblia diz que ele fala com os filhos dele, diz: olha, eu estou sabendo o que vocês andam fazendo, e isso está pegando mal perante Israel, porque eu sou sacerdote, e que eu vou falar para o povo, que respaldo eu vou ter para exortar o povo, que moral eu vou ter diante do povo, porque quando eu for querer exortar alguém, as pessoas vão apontar e dizer: olha os teus filhos como são, olha a tua casa como está. Não adianta eu ser o crentão aqui, enquanto a minha casa e os meus filhos estão daquele jeito, disfarçado de crente, vestido de crente, mas que andam fazendo coisas erradas. Não adianta. É muito fácil eu chegar aqui todo bonitão, todo posudo, enquanto meus filhos andam fazendo coisa errada, e eu sei, e nada faço para corrigi-los. Quando eles cometem essas coisas, o que acontece? Vão morrer. A Bíblia diz em Romanos 6:23 que o salário do pecado é a morte. Quantos pais não têm chorado a dor da perca de um filho? Primeiro, morte espiritual. Se você for olhar hoje, muitos que sofrem, dói a alma. Por quê? Porque outrora os filhos estavam na igreja, outrora no culto da família, os filhos estavam do lado ali. Mas hoje os filhos estão por aí pelo mundo, bebendo, se prostituindo, fazendo sabe lá Deus o que. E eles chegam num culto e dizem assim: Deus, o que foi que eu fiz para merecer isso? Porque eu estou passando por isso? Porque eu estou enfrentando isso? Porque hoje meus filhos não estão mais na tua presença? Porque hoje meus filhos estão com uns caminhos tortuosos, diferentes daquilo que o Senhor um dia projetou para eles? Sabe por quê? Porque você não foi alguém que se impôs na hora que o filho cometeu algo errado. E esses dias uma irmã chorava para mim e dizia: pastor, a minha filha tem 15 anos, está grávida, pastor. Eu não sei aonde eu errei. Eu disse: a senhora errou lá no começo. Quando você passou na loja, olha aqui, essa bermudinha fica bonitinha em você. Quando ela falou uma abobrinha e você disse: olha que bonitinho essa palavra que ela está falando, uma menina falando isso. Quando ela começou agora com amizades que você não procurou, porque hoje é assim, os pais são os últimos a saber daquilo que os filhos andam fazendo. Você quer saber quando o pai sabe que o filho tem uma vida sexual ativa? É quando a filha aparece grávida ou a namoradinha do filho aparece grávida. Eles vão saber que o filho tem uma vida sexual ativa. O defeito de Eli foi não acompanhar os seus filhos, não policiar os seus filhos, deixar o filho à vontade. Não, eu vou aqui com meus amigos no shopping Castanheira, é rápido, só vamos lá, dar uma volta, comer uma pizza. Você tem observado e analisado os tipos de amizade que o seu filho tem?
Você tem acompanhado de perto seu filho na escola? Você tem sido um pai presente ou um pai ausente? Você tem sido uma mãe presente ou uma mãe ausente? Será que de fato você tem verdadeiramente sido amigo ou amiga dos seus filhos? Ou você tem entregado eles à sorte? O erro de Eli foi deixar os filhos dele à vontade. Foi falta de diálogo. Foi falta de dizer, isso é errado, eu não faço isso. Aí deixou que o mundo viesse, e o inimigo viesse, e semeasse, e ensinasse. E quando ele se despertou, já era tarde. Seus filhos haviam morrido em batalha. Agora imagine naquele dia Deus perguntando, dizendo, cadê a herança que eu te dei? Cadê os teus filhos que eu te entreguei para você cuidar, para você criar, para você ensinar? Cadê os teus filhos? O que você fez? Que tipo de pai, que tipo de mãe você foi? Que tipo de sacerdote do lar você foi? Você foi alguém presente na vida do seu filho? E você vai ter que dar conta diante de Deus. E o negócio é sério, querido. Enquanto você aceita aquelas coisas pequenas que para nós, não é tanta coisa. Não, foi uma besteirinha só que ela fez. A besteirinha vai crescendo, irmão. Eu lhe dou um exemplo da minha vida. A minha mãe passava a mão na minha cabeça e dizia, não, ele está mexendo nas coisas dentro de casa. E depois para a rua. E quando ela foi querer abrir os olhos, eu já era um assaltante. Faltava loteria, lojas. Ela passava a mão na cabeça e dizia, o que foi que eu fiz? E as pessoas diziam, porque quando alguém chegava e dizia o que ele estava fazendo, você passava a mão na cabeça dele. Quando ele aparecia com as coisas dentro de casa, você não perguntava, quem te deu? Aonde tu arrumou? Não. Você dizia, não, eu ganhei de um amigo. E quando vai descobrir, o filho é uma prostituta, o filho é um usuário de droga, é um alcoólatra, é um assaltante. Será que é isso que Deus quer para a sua casa? Será que é isso que Deus quer para a sua família? Você quer que o seu lar fique conhecido como lugar de destruição? Não, ninguém quer, querido. Não tome o exemplo de Eli para a sua vida. O seu filho muitas das vezes vai procurar alguém na rua para conversar, sabe por quê? Porque muitas das vezes o pai e a mãe não são amigos. O primeiro amigo tem que ser o pai e a mãe, querido. É sentar, é conversar, é dialogar. Porque você vai passar segurança para ele. Quando ele passar um momento difícil, ele vai correr para você, ao invés de correr para o fulano, para o ciclano e para o beltrano. Porque aquelas pessoas jamais saberão instruir seus filhos como você. Eles jamais vão querer ver seus filhos no caminho certo, vão ensinar no caminho errado. Tem muita gente por aí para induzir a eles ao erro. As amizades de fora não é como a amizade dentro de casa não, irmão. E às vezes você não entende porque o filho começa numa mudança de hábito radical. É porque faltou diálogo, faltou conversa. Porque faltou o quê? Ser amigo do seu filho. Terceiro, os pais estão deixando de ter a autoridade sobre seus filhos. A Bíblia diz em Lucas capítulo 15 e o versículo de número 11, Jesus nos conta a parábola do filho pródigo. O texto começa dizendo: havia um homem que tinha 2 filhos, e o mais novo chegou com o pai e disse: pai, dai-me a parte da herança que é minha. E o pai o que faz? Ele dá ao filho aquilo que o filho está pedindo. Só que esta atitude dele vai contribuir para o momento difícil na vida do filho dele. Porque quando o pai dá, o texto diz que passou-se uns dias e o filho mais novo juntou tudo aquilo que era seu e saiu e foi viver desolutamente, ou seja, desorientadamente. Gastou tudo que ele tinha a ponto de passar necessidade. E o texto diz que houve uma grande fome naquela terra. Ele vai, pede trabalho para os fazendeiros.